Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo. Hoje a gente vai gravar mais uma aula sobre suprimento de energia elétrica, ok? Vamos falar sobre distribuição primária e secundária na nossa aula número 3, ok? Quem não assistiu a aula 1 e 2, por favor, assistir para compreender mais conceitos sobre o que possivelmente a gente vai trabalhar nessa aula, ok? Vamos responder algumas perguntas no final dessa aula, pessoal. Por exemplo, o que é rede primária de distribuição? Quais são os limites da nossa rede primária de distribuição? Quais os níveis de tensão dessa rede primária na sua cidade, por exemplo? Mesma coisa, qual que é a rede secundária? O que é a rede secundária de distribuição? Quais são os valores de tensão aplicados na sua cidade e quais são os limites dessa distribuição? A gente tem que sair daqui sabendo isso, ok? Quais são as características do transformador de média para baixa tensão da concessionária? Outro item super importante também, ok? Pessoal, olha lá, rede primária de distribuição é a rede da concessionária, por exemplo, CPFL, Eletrobras, entre outros, que vai trabalhar o quê? Em média tensão. Essa é a definição. Rede primária de distribuição é a rede trifásica da concessionária que trabalha em média tensão. Ok? São esses cabos que estão passando em cima dos postes de distribuição de energia da concessionária. Isso é média tensão, isso é rede primária. O que é rede secundária? São as distribuições de tensão que vão para cada um dos consumidores do grupo B. Ok? Seja B1 residencial, B2 rural, B3 comercial e indústrias de pequeno porte ou B4 iluminação pública. Ok? Os cabos que saem do transformador de média para baixa até o consumidor são chamados de rede secundária, que é a linha da concessionária que trabalha em baixa tensão. Ok? Definindo rede primária. Rede primária é a linha de distribuição de energia elétrica da concessionária, que trabalha em média tensão até ser transformada em rede secundária pelos transformadores abaixadores. Rede primária é a rede que trabalha em média tensão. Ok? Tá aí, pessoal. Então, ó, mais uma vez exemplificando, é a rede que passa os 3 cabos em cima do nosso poste de distribuição de energia e acabam onde as linhas primárias? Na entrada do transformador abaixador de média para baixa. Ok? Aqui, ó, a gente pode evidenciar mais uma vez a rede primária com os 3 cabos da rede trifásica. Com certeza deve estar aqui seccionada a rede, ou seja, desligada, para que os 2 trabalhadores pudessem fazer a manutenção ou a instalação da continuação dessa rede aqui dos cabos de alumínio, ok? Rede primária, sempre cabos de alumínio. E alumínio, pessoal, a bitola dele é de no mínimo 16 milímetros quadrados, ok? Pessoal, quais são os limites da rede primária? A rede primária, ela parte desde a subestação abaixadora, que está recebendo a alta tensão vinda da rede de transmissão, ok? Que recebeu a alta tensão a partir da subestação elevadora, que recebeu a tensão da geração de energia, seja hidrelétrica, termoelétrica, etc. Ok? Então, aqui sai média tensão da geração, eleva para alta, transmite, chega na subestação abaixadora, abaixa para média de novo. E essa rede de média que vai da subestação abaixadora até os centros de distribuição, até chegar nos transformadores de média para baixo, é chamada rede primária. Esse é o limite. Começa na subestação abaixadora até a entrada dos transformadores de média para baixa, ok? A rede primária vai até os transformadores, gente. Então tá aqui, ó, os 3 cabos da rede trifásica que vão entrar cada um deles no primário do transformador e tipicamente é 23 kg ou 13.800, para que saiam os 4 cabos dele, que vai ter os nossos 127 e os 220, ok? Limites da rede primária, pessoal, definindo e respondendo. A rede primária parte da subestação abaixadora e vai ter os transformadores abaixadores de média para baixa. Esses são os nossos limites, ok? Quais são os valores de tensão na sua cidade? Pessoal, facinho encontrar. Muitas pessoas perguntam para nós, né? Pô, qual que é a tensão que está passando aqueles cabos em cima dos postos de distribuição? Às vezes a gente não sabe, né? E você como técnico, engenheiro, tecnólogo ou robista, quando você responde, você ganha credibilidade, né? Ou seja, você mostra que você conhece, né, o nível de tensão que está sendo distribuído em toda a sua cidade. Então tá lá.
Concessionária do estado de São Paulo, uma delas, CPFL, tá? Que é o âmbito aqui da nossa região. Vamos clicar aqui em atendimento ao consumidor. Depois visualize aqui o teu município, tá? Nesse caso aqui eu coloquei alumínio, que é o Senai de alumínio que eu dou aula, né? Então coloquei aqui alumínio, mas pode trocar o teu município. Por exemplo, Votorantim. Ok? Poderia colocar Sorocaba, São Roque, Mairink, Itu e etc. Ok? Colocou aqui, vai aparecer aqui para vocês, pessoal. Ó, tensão fornecida para a cidade de Votorantim. Tensão primária entre fases. Tensão e diferença de potencial é sempre entre dois pontos, ou seja, entre fase e fase. Em kV, 23 kg. Ok? E a secundária que a CPFL está fornecendo para nós. Fase, fase, 220. Fase neutro, 127. Mais detalhes, clica aqui, ó, ir para a página. Clicou, pessoal, vai aparecer aqui, ó, cidade, tensão primária e tensão secundária. Ok? Alumínio, por exemplo, tensão primária, que é a tensão, em média tensão da concessionária, 23 kg, 220, 127 secundário. Mairink, 23 kg, 220, 127 secundário. São Roque, 23 kg, 220, 127. Algumas exceções de rede primária, que não é 23 kg, por exemplo, Cubatão, Jundiaí, Itupeva, que mais aqui? Praia Grande, redes litorâneas, também 13,8 kV, ok? Algumas exceções, pessoal. Lins e Piratininga não trabalham com os nossos 220 e 127, que é a tensão fase-fase e fase neutro. Eles trabalham com 380 fase-fase e 220 fase neutro, ok? São as duas únicas exceções no âmbito da CPFL na nossa região, ok? Então, pessoal, confirmamos toda a nossa rede primária, vimos o que é e seus limites. Vimos a rede secundária, que é o que? A linha que sai do transformador abaixador e vai até o consumidor em baixa tensão. Isso é rede secundária, ok? Rede secundária é a linha de distribuição que trabalha em baixa tensão da concessionária, depois dos transformadores abaixadores, ok? Quais são os valores da nossa cidade? Gente, a tensão de distribuição da CPFL no estado de São Paulo, no âmbito dela, é 127,220 na rede secundária, com exceção de Lins e Piratininga, que trabalha com 380 e 220, beleza? A rede secundária começa onde, gente? Do transformador abaixador de média para baixa e vai até o consumidor do grupo B. Quem que são? Os residenciais, rural, comercial ou iluminação pública, ok? Esses quatro subgrupos são os grupos que vão receber a rede em baixa tensão, que é chamada de rede secundária, beleza? Resumão de tudo. Parte da subestação abaixadora, rede primária. Geralmente são aqui os nossos três cabos em cima dos postos de distribuição. Entra no trafo abaixador de média para baixa, sai do trafo abaixador de média para baixo, quatro cabos que vão se direcionar para os consumidores do grupo B. Ok? Baixa tensão. Respondemos algumas perguntas, né, pessoal? E agora a gente vai falar sobre os transformadores de média para baixa. Como a gente disse, entra rede primária, sai rede secundária. No entanto, entra trifásico e sai trifásico. Entram 3 cabos e saem 4 cabos. E esses itens de 3 fios e 4 fios é o que vai determinar o fechamento do transformador, ok? Entram 3 cabos de rede primária e saem 4 cabos da rede secundária. O que isso significa? O fechamento do transformador. Fechamento do transformador que tem 6 pontas, pessoal, pode ser estrela-estrela, ou estrela-triângulo, ou triângulo-triângulo, ou triângulo-estrela. Agora, qual dessas 4 aqui é utilizada tipicamente? No secundário do transformador, pessoal, saem 4 cabos, que são as 3 fases RST e também o neutro, que é o centro-estrela. Okay? Por quê? Porque a gente precisa alimentar aqui cargas monofásicas, ou seja, entre fase e neutro, cargas bifásicas, ou seja, entre fase e fase, ou cargas trifásicas usando as 3 fases. Okay? Por isso que o fechamento do secundário, para que alimente carga monofásica, ou seja, fase neutro, bifásica, fase-fase, e trifásico, 3 fases, precisa ser estrela, para que ele tenha os 4 cabos disponíveis. Ok? O fechamento em triângulo é o fechamento do primário do transformador de média tensão, gente. Por quê? Porque na linha de média tensão, que é a linha de rede primária, só vem os 3 cabos que alimentam o transformador para que ele gere a linha secundária no secundário. Ele não alimenta carga nenhuma que não seja o transformador.
Ou seja, a gente pode colocar os 3 cabos aqui da linha primária e ele vai transformar em 4 cabos no secundário do transformador. Ou seja, nesse fechamento a gente pode trabalhar com carga bifásica ou trifásica. Como a nossa rede primária é trifásica, ela alimenta o fechamento em triângulo e transforma depois em fechamento em estrela, ok? Tá aí, pessoal. Esse é o fechamento do nosso transformador. A rede primária entra no triângulo, 3 cabos, somente carga trifásica aqui, né? E passa para 4 cabos, que é o fechamento em estrela. Carga monofásica, carga bifásica ou carga trifásica, usando as 3 fases, ok? Entra triângulo, sai estrela. Entram 3 cabos, saem 4 cabos. Beleza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Qualquer coisa, posta um comentário, se inscreva no nosso canal, tire suas dúvidas, elogios e críticas serão sempre aceitos por nossa conta, ok? Nosso objetivo é você aprender sempre. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo, hoje a gente vai falar sobre a segunda aula de energia elétrica, de instalações elétricas sobre a ANEEL relacionadas e o a suprimento de energia concessão elétrica no âmbito elétrico. Vamos falar sobre os grupos No módulo consumidores de de energia instalações no